Olá, saudações a toda a nossa estimada audiência, a todos os senhores e senhoras que acompanham o nosso trabalho, os frutos dessa pesquisa, desse trabalho que intitulamos A História da Luz. Em alguns episódios atrás, nós compartilhamos com vocês algumas das nossas questões históricas do nosso projeto A História da Luz. O mesmo é um apanhado de material que foi produzido, pesquisado, é claro que mantendo uma pertinência dentro daquilo que abrange a tradição esotérica do Ocidente, um assunto que me serve, ou seja, eu acompanho desde tenra idade. O material começou a ser produzido, escrito no final dos anos 90, aproximadamente entre 1997 e 98. Depois disso, nós seguimos então uma caminhada iniciática mais convicta e regular. Antes disso, alguns flertes com algumas fraternidades, mas nada que tenha se tornado efetivo por muito tempo. Depois disso, a produção do material começa a tomar forma, né? O que chega aos dias de hoje com esse material já numa determinada formatação, um material que eu acredito que está aí para ser compartilhado com todos aqueles que assim o desejarem. Temos plena consciência de que este material, este projeto, não agrada a todos, e eu digo isso na questão de agradar, ou seja, de gerar um conhecimento, uma busca, um anseio pelo seu enriquecimento na caminhada, ou seja, o caminhante que caminha a caminhada, aquele sistema que nós intitulamos, ou que faz parte mesmo da tradição esotérica, que é a autorrealização, que ela é feita a partir da autoiniciação. A autoiniciação é um projeto pessoal. A autoiniciação ela não está ligada a uma fraternidade, a um grupo, a um movimento, seja ele qualquer que for, exotérico ou esotérico. Ou seja, parte de uma instituição religiosa ou parte de uma fraternidade iniciática, não importa. A autorrealização, a autoiniciação, ela é um caminho autônomo. Ele é um caminho solitário. Obviamente que neste caminho nós encontramos irmãos mais velhos, encontramos irmãos mais novos, aqueles que estão dispostos a fazer o caminho, dispostos a caminhar a caminhada. Bem, nos nossos projetos, no andamento daquilo que vamos expondo, nós chegamos aí a um certo volume de material produzido já. Aos que forem desejosos, podem procurar aí nos nossos arquivos das lives, dos reels, no Instagram, ou se não, tudo mais bem organizadinho lá no YouTube ou no próprio archive.org. Em ambos os lugares, vocês têm acesso a tudo isso muito bem organizado, principalmente no YouTube. No Archive, aqueles que desejarem para fazer download de algum episódio, fiquem à vontade, o download é liberado lá no nosso perfil, no arquivo da internet, ou seja, o Internet Archive. Bem, sem muitas delongas, nós podemos constatar, continuando no ensejo aí do início da nossa fala, de abertura na nossa fala inicial, podemos constatar que este projeto do esoterismo ele não é para muitos. Temos a absurda certeza de que aquilo também que produzimos é para poucos, talvez algo que em algum momento seja bem aproveitado por alguém, mas de momento nós sentimos que é parte do nosso processo deixar este material registrado como um auxílio a todo aquele que busca. Auxilia-me também publicar esse material. Então, avançamos para a nossa prece de abertura, aonde pedimos ao Altíssimo, ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo,
a Yeshua, que é o Cristo, Jesus, o Cristo, o iniciado perfeito, com o auxílio do veículo divino, Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, ou seja, o Espírito Santo, pedimos a presença sempre bem-vinda do nosso muito caro arcanjo Micael, de Elohim Tsavaot, dos Beni Elohim, que, auxiliados pelo nosso docílimo, sempre presente Anauel, que façam com que este momento seja leve e doce, que medeie entre a senda justa que há entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Então, último episódio, nós falamos do Lependi, ou seja, o dependurado, né? Para lembrar também, este episódio de hoje, ele faz parte aí da nossa série de episódios produzidos a respeito dos arcanos maiores do tarô, ou seja, cada arcano deles dissecado nessa caminhada. Nós também vamos trabalhar este particular de uma forma bem direta, bem franca, sem grandes interpretações simbólicas, apenas dentro daquilo que nos cabe a este momento também e à internet. Não nos cabe também ficar explorando um conhecimento que deve ser tratado ou divulgado, apresentado entre colunas. Aqui, então, falando no entre colunas, então um rápido momento de retomada do nosso material anteriormente estudado, ou seja, da semana passada, o dependurado, conhecido também pelo termo o enforcado, mas em momento algum nós o encontramos enforcado, pelo menos no deck de Marsella. Nós temos um ser que está numa certa plenitude, ou seja, com um outro olhar em relação ao mundo material, ao menos. Temos alguns símbolos muito presentes aqui, sendo o triângulo, a cruz, os 12 braços amputados dos ramos, né, que nos dá uma condição zodiacal. Essa condição zodiacal pode nos apresentar muito bem que este personagem, ou seja, este ser arquetípico, apresenta-se com certa jovialidade, pois ele está com as roupas do pajem, ou seja, as roupas de alguém, de um jovem, tá? Pelo menos dentro daquilo que nós conhecemos pela estilística medieval, são as roupas de um jovem, né? Com sua tranquilidade, ele avalia a situação com outro ponto de vista. É muito claro que esse outro ponto de vista ele é facilitado pelo seu dom natal, ou seja, aquilo que o mantém içado, pendurado, é um destes 12 dons zodiacais aos quais nós habitualmente comentamos, né, ao final do episódio. A letra Lamed está presente, que é a letra que tem um significado. A letra Lamed está aqui, né? É pelo menos dessa forma que eu a interpreto, que eu a observo nesse arcano. Tá? Quando essa lâmina aparecer para você nos seus estudos, perceba que isso não tem de forma alguma significados nefastos, mas sim aonde se permite um novo olhar em relação às situações. Quais situações? Aquela que você precisar dar um novo olhar. Situações do cotidiano, situações interiores, ou seja, tudo é cotidiano, né? Mas às vezes situação física material, situação social emocional, situação cultural, intelectual, filosófica, uma situação mística, religiosa, ou seja, que te conduz à espiritualidade, enfim, é uma dessas situações que essa lâmina vai te apresentar. Lembrando que o número 12 está presente aqui, então ela nos traz um simbolismo zodiacal, né? Você tem que sempre ter, pelo menos, a noção
de qual é o teu dom zodiacal. Em todos os episódios nós vamos tratando, seja de letras mães, letras duplas ou letras simples. Neste caso nós temos aqui a letra simples, que é Lamed. Lamed está ligado a Libra, que tem o dom do reproduzir. Também eu poderia dizer que, de certa forma, esse reproduzir é manifestar, né? É manifestar alguma situação. Lembrando também que o elemento, não apenas da lâmina, mas da própria letra hebraica envolvida aqui, que é o Lamed, é o elemento ar, né? Ou seja, Libra é o elemento ar. Relembrando, esta é a letra. O dom, reproduzir, eu também gosto do termo manifestar no caso dela. Engraçado que isso sempre acontece quando eu aponto para uma letra hebraica. De outra forma, isso não acontece. O caminho que está ligado a esta lâmina e a letra, no caso, é aquele que vem de Tiferet até Netzah, aqui, este caminho. Caminho que temos também o termo utilizado por alguns autores é Sekel, por outros autores é Sinorot ou Tsonorot, né? Mas eis o caminho. O caminho dentro dessa visão de árvore da vida, lembrando que a árvore da vida é apenas um método, ela é um método de estudo dos fundamentos cabalísticos que envolvem Sefirot e Sonorot, ou seja, as questões macrocósmicas, que são as Sefirot, e as questões microcósmicas que têm a ver com esses caminhos, né, que chamam-se Sekels ou Sonorot, Sinorot. Bem, avançamos então para o tema do estudo de hoje. Também nós entramos aqui numa série de algumas lâminas que poderia ter um significado um tanto nefasto, né? Mas de forma alguma isso é nefasto. São arquétipos, são simbolismos aos quais nós precisamos nos permitir um aprofundamento para que esses mistérios ligados às leis naturais que estão aqui apresentados nos arcanos maiores do tarô, eles nos ofertem a melhor visão possível ligada ao simbolismo daquilo que nós vamos chamar de leis naturais. Essas leis naturais são decodificadas por nós, humanos, por meio de fundamentos gerados pelos seres humanos, que seriam as ciências sagradas. Aquilo que boa parte do nosso projeto trata, ou talvez é o principal fundamento do nosso projeto, é a divulgação do estudo das ciências sagradas, ou seja, a alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo. Claro que muitas opiniões existem a esse respeito, muito disso é infundado, muito disso é tratado apenas de forma abusiva, supersticiosa ou mesmo conflituosa, mas nós trabalhamos aqui com simbolismos das ciências sagradas, ou seja, alquimia, astrologia, cabala e hermetismo, que estão dentro de todas as religiões. Toda caminhada filosófica e até mesmo política, ela tem situações que estão ligadas às ciências sagradas. Bem, isso é algo que em todos os nossos episódios nós vamos aprofundando, e esse tema, se por acaso lhe gere curiosidade e você está chegando agora ao nosso estudo do projeto A História da Luz, pode pegar lá desde o episódio 0, depois a bibliografia sugerida para ver o que inicialmente, né, fundamenta a nossa pesquisa. Estou devendo aí um episódio 2 da bibliografia sugerida, algo um pouco mais aprofundado, talvez façamos isso aí ao final desse estudo dos arcanos maiores. Mas enfim,
tem esse desejo de conhecer mais as ciências sagradas, assista desde o nosso episódio 0 e faça algo por você. Procure uma fraternidade iniciática séria para fundamentar os seus estudos. Ou seja, um lugar onde você possa encontrar os irmãos mais velhos para auxiliar na sua caminhada. Bem, sem delongas, partimos para o episódio de hoje, tratando do Arcano 13, que é aquele que nós vamos intitular de A Morte. De forma alguma, o Arcano da Morte ele tem o seu nome inscrito, pelo menos nos decks mais sérios, ele por si já apresenta aquilo que pode ser a passagem, o ceifador, a colheita, a morte. Não poderia de forma alguma dizer que aqui nós temos um fim, mas nós temos, de certa forma, um ambiente extremamente próspero nessa imagem. Se tem algo, por exemplo, a foice representa que tem algo para ser colhido. Se apresenta este ser decomposto, musculatura exposta, podemos até dizer que há um esqueleto propriamente dito, quer dizer que há uma passagem, há uma vida com a morte. Bem, então vamos lá. O Arcano 13, a morte. A imagem lateral do arcano nos mostra aquele ser que está em decomposição avançada, segura uma gadanha ou uma ceifa, pisando em um solo negro com inúmeras partes de corpos humanos e ossos. Alguma vegetação rala em um aspecto de frieza. Mediação é o termo que é utilizado neste ponto, neste momento, por nós no projeto. A mediação, ocorre entre a vida e que nos traz a morte. É a representação da mediação de um ciclo para outro. E isso é algo que ocorre inúmeras vezes em nossa vida. Deveríamos acreditar que nada muda entre esses ciclos, mas as transformações que se fazem presentes de forma muito clara provam que muita coisa acontece, ainda mais para nós tão acostumados ao profano, à vida na torrente. Nada muda, enfim. Apenas ocorrem transformações naturais que fazem parte dos ciclos naturais. Essas transformações são desde a quebra de paradigmas até de largar, por exemplo, um hábito, um vício, o fumo, a bebida, alguma coisa, os jogos, algum vício, alguma situação que te tire do aspecto daquilo que é a possibilidade. O que é a possibilidade? Voltamos àquela situação. Talvez não há ferramenta melhor para o nosso estudo como homens ocidentais, para compreendermos nosso karma e nosso dharma, ou seja, aquele peso, os nossos pecados, né, as nossas falhas e também a nossa projeção de futuro, a nossa possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores, mais equilibradas, com sentido de vida, do que os arcanos maiores do tarô. Ou seja, a morte, é a mediadora entre o velho e o novo, dando como realidade o que é ligado às verdades superiores. Lembrando, a morte é uma lei cósmica. Devemos observá-la com o olhar das possibilidades daquilo que é para nós o karma e também do que é o dharma. Ou seja, o karma, voltando a repetir, o karma é aquele peso, aquele fardo que vem conosco. E o dharma são as possibilidades de uma vida melhor e com grande satisfação interior e que muitas vezes nós deixamos de lado.
Retomando agora uma observação mais subjetiva do arcano. A imagem deste arcano é sempre tida como nefasta aos olhos do profano. Aquele falho, adivinho, o tirador de cartas. Ela, obviamente, pode ser bem clara e objetiva com seu teor, que é o da morte, é óbvio, é claro, mas nos transmite profundamente a informação da passagem do velho para o novo, de situações de transformação que, pelo apresentado iconicamente, atingirá do pobre ao rico, do comum ao nobre. Estão vendo aqui? Do plebeu ao rei, poderia usar aqui melhor o termo. Percebam, vejam que uma das cabeças presentes no solo é a de um rei. Aqui. E aqui, de uma pessoa normal. Aquilo que pela morte se transforma servirá de matéria-prima para o futuro. Ou seja, esse solo negro, os pedaços de corpos, ossos, também uma vegetação que mostra que aqui há vida, não é apenas morte. Podemos dizer muito bem que a vida se apresenta aqui, claramente. Só falar de código alquímico da lâmina. Né, nesse solo negro, pelo processo conduzido pelo fogo frio da decomposição. E que na alquimia é o responsável pelo do nigredo, o solo negro e fértil que é utilizado no início do processo alquímico, a chamada via úmida, por exemplo. Este composto é o que dará origem à pedra filosofal. Então veja, nós temos algo muito rico, muito fértil, muito próspero nesse solo aqui. Ou seja, a mediação que há entre um processo e outro, entre a vida e a nova vida, é um processo que nós temos em nossas mãos e que nos auxilia a transformar chumbo em ouro, a criar a pedra filosofal. Por quê? Por meio desse símbolo desse solo negro. Voltando, solo negro representa o nigredo. O que é o nigredo? O nigredo é a matéria-prima inicial da obra, da via úmida da alquimia. Ou seja um plebeu ou um rei, aquilo que se apresenta aqui como uma decomposição e morte está repleto de vida por essas pequenas plantas que continuam aqui a viver. Esse aspecto de frieza da decomposição, do fogo frio, do putrefactio, que é o termo utilizado em alquimia, nos apresenta todas as possibilidades de uma caminhada muito próspera. Então, o que essa lâmina, ela é um próprio símbolo do pare e se afaste profano. Se você não tem o olhar, a observação forte e convicta de compreender o simbolismo por trás dessa lâmina, que a primeiro momento nos lembra a morte, mas que em profundidade ela é talvez a lâmina mais rica que se apresenta nos arcanos maiores. Ela mostra para nós a transformação. E ela, a morte, é a mediadora entre uma vida e outra vida, ou a mediadora entre o processo da busca pela pedra filosofal, como preferir. Então essa gadanha, essa ceifa, ela vem para te ajudar na colheita dos frutos que ela vai gerar e permitir para nós. A transmutação do velho para o novo, do perceptível ao satisfatório, está muito bem apontado, está muito presente aqui para nós.
Uma lâmina de grande riqueza, como falei anteriormente, ela apresenta para nós muitas possibilidades. E a possibilidade aqui não é de forma alguma quando a gente fala em transformar o metal vil em metal nobre. De forma alguma ela se apresenta aqui como um enriquecimento em vida material, não é nada disso. Nós estamos falando de uma caminhada convicta dentro da caminhada tradicional do Ocidente e que vai auxiliar a tudo e a todos na mediação entre os seus processos kármicos e dármicos, entre essa vida e uma vida muito melhor, que pode acontecer em vida mesmo. Este aspecto da lâmina, voltando a ela um pouco, ela apresenta para nós uma passagem, uma colheita, é a possibilidade de colher algo rico e próspero. Ela surge para você, não é de forma alguma um significado de que você vai morrer. A pessoa que você busca e que não é esse o nosso propósito, o propósito é que você adquira ou imprima. Nós temos no grupo do Telegram, toda semana eu posto esse arquivo aqui para aqueles que desejarem imprimir. Mas se por acaso você está com alguém lendo essas cartas para você e isso não mostra de forma alguma que é a morte que vai aparecer no teu caminho. Obviamente estamos no mundo da eventualidade e isso pode acontecer, porque para morrer basta estar vivo e ela não manda aviso. Bem, temos aqui a minha observação em relação à letra que se apresenta aqui, que é a letra Mem. Ela apresenta para nós essa possibilidade. Eu vejo ela aqui para nós assim. Ou seja, o ser e a foice. Claro, não estou pedindo que ninguém compreenda dessa forma, mas vamos para ela. Está aqui. O ser e a foice. Bem, 13ª letra que se apresenta agora para nós é Mem, letra simples, ou seja, letra mãe, desculpem o equívoco, não, isso foi algo meio automático, letra mãe, Mem, junto com Aleph, Mem e Shin, são as 3 letras mães que apresentam para nós os elementos primordiais. Ou seja, nós já tivemos lá no mago o Aleph, que é a letra ligada ao ar primordial. Mem agora se apresenta aqui na lâmina 13 como a água primordial. E lá ao fim nós teremos com o louco o Shin, que apresenta para nós o fogo primordial. Então aqui, letra mãe, formadora da água. O putrefacto, que nós citamos antes, durante o desenvolvimento do estudo subjetivo da lâmina, ele explica o negro do solo e a incorrência da morte em nossa existência. Que tudo isso, mesmo que não faça sentido agora, mas é um processo que envolve a água. A água é o que nos permite vida. A água permite que as colunas da casa onde você mora, seja ela de madeira ou de concreto, aquilo ali tem água. Então ela só está em pé porque a água é o elemento que permite para nós adesão nas coisas. Quando perdemos a água, resta pó. Resta simplesmente o pó, resta simplesmente a cinza, resta simplesmente uma poeira. Então esse elemento para nós, que na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais, como um elemento mediador, tá? Ele é um processo muito claro, mas muito subjetivo para nós.
Quando nós perdemos a água do nosso corpo, quer dizer que realmente toda a vida que havia no nosso corpo se foi. E nós estamos falando aqui do quê? Do putrefactio, do processo da putrefação. O termo que eu gosto é o fogo frio da putrefação. Ele é feito por meio da água. O apodrecimento é um processo que ele envolve água. E ele nos dá o resultado daquilo que seria feito pelo fogo. Subjetivo demais? Sinto muito. Mas, se desejarem, peguem lá desde do nosso... Eu não lembro agora qual episódio que é, mas procurem. 14, 15 episódios atrás, vocês vão compreender bem todo o arcano, mas para compreender o simbolismo, talvez vão ter que recorrer ao episódio 0 aí do nosso projeto A História da Luz. É claro que estamos falando aqui do retorno da água à matéria primordial, ou seja, ao solo, ao planeta. Não mais em nós, mas agora de volta à sua origem. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, ele fala que Mem possui a arte notória que dá a ciência universal. Bem complexo, mas podemos entender muito no momento em que nós tentamos compreender o que seria a água primordial. O elemento água de forma plena, intensa, pura, totalmente presente. O mesmo se dá, e eu recomendo em suas meditações que pensem o que seria o ar primordial. Avançamos para o caminho que envolve este arcano de hoje, aqui nesta visão, pelo menos de árvore da vida e visão também da distribuição dos caminhos dentro dela, nós vamos aqui para este caminho agora que está entre Rized e Netza, que é aqui o caminho de Mem, ou seja, o caminho que é presente pelo, habitado, que está aí apresentado o arcano da morte, ou seja, a lâmina 13. Este aqui é o caminho. Como podemos interpretar isso? Entre a justiça e a vitória, nós temos uma mediação. Qual é o mediador? É este processo. Não estou dizendo da morte como objetivo ou situação final. O que seria a morte como uma situação final? Que algo não exista mais. De forma alguma, na caminhada que nós temos, nós vamos nos dar a visões fatalistas ou agnósticas, ou mesmo ateias. Então nós interpretamos e conhecemos, sabemos que entre uma vida e outra existe uma mediação, um processo que vai ocorrer. Do que? Da transformação, de novas manifestações, de novos olhares, novas observações. Então este é o Sekel, ou Tzinorot, o túnel, o caminho que está entre Rized e Netza. Bem, agradeço a cada um de vocês que está nos acompanhando, que participa de nossas transmissões. Eu busco deixar essas transmissões de forma bem impessoal, então aqueles que por acaso mandam perguntas, fazem sugestões durante o desenrolar do nosso vídeo, eu peço que nos contactem em privado, porque como este aqui é um momento onde eu gravo o vídeo para depois upar ele em outras plataformas, eu prefiro não deixá-lo assim tão personalizado, ou seja, ligado a situações que fujam do nosso roteiro. Agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que nos incentivam,
que estão sempre presentes. Principalmente, então, quero deixar aqui um carinhoso abraço aos nossos incentivadores, inicialmente na figura do nosso irmão Júlio Bolles, do estúdio Artaxvis. Vocês encontram eles lá no Instagram, no @Artaxvis, Artax. O irmão Júlio nos auxiliou aí com alguns equipamentos que facilitam a nossa transmissão. Muito obrigado. Depois, ao nosso irmão mais velho, ao nosso mestre da escola de Cabala, que nós fazemos parte aí há mais de 20 anos, nosso irmão Nelson Real Júnior. No Instagram, nós temos um perfil dele, Real Júnior Fotos. Como bom canceriano, ele é um bom fotógrafo, mas é um perfil inativo, ele não o utiliza. Tá? Mas vocês o encontram no YouTube. Se está assistindo no YouTube agora, você vai ver na legenda aqui embaixo o @real-ECC, ou seja, Real Escola de Cabala Cristã. Está sempre ali o endereço, né, a marcação, para que vocês possam acompanhar os vídeos dele. São vídeos mais longos, mas vídeos muito bons. Recomendo que acompanhem. Não é sempre que ele produz material, mas o material que ele tem lá no canal dele no YouTube é muito bom. Tá? Nosso agradecimento ao nosso querido frater Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, Tetra de Edições. No Instagram vocês encontram ele no @Tetra de Edições. Se digitou Tetrad, vai aparecer já o Instagram da editora. Ele está aí com uma publicação deles, a obra do Geber, que fala sobre a maestria da busca pela pedra filosofal. Um texto que tem uma edição bilíngue em latim e português. Uma bela tradição, uma edição muito bonita, tá? É feito em quantidades limitadas, né? Mas um item precioso para os nossos estudos a respeito da obra alquímica. Ali ele explica vários pormenores muito interessantes, onde, como quando nós falamos de escolas herméticas, falamos de Hermes Trismegistus, por exemplo, nós não falamos de uma pessoa, nós falamos de vários iniciados que estavam ligados a esse nome. O mesmo se dá com Geber. Geber também ele representa uma escola, são muitas pessoas. Então, uma obra fabulosa. Recomendamos muito que vocês procurem ela. E, por fim, o nosso grande fraterno abraço a todos os nossos irmãos da Societas Incógnita, irmãos que estão sempre aí presentes, mesmo que ocultos, presentes, com seu auxílio metafísico. Agradeço muito. Então, queridos senhores e senhoras, fiquemos todos no bem sempre.